Nosso assunto é sobre a questão da mensagem consoladora da doutrina espírita. E a grande pergunta é: onde está o consolo da doutrina espírita? Em que sentido ela é consoladora? Onde está esse instrumento de consolação que nós encontramos naquilo que a nossa literatura espírita tanto expressa de que o espiritismo é consolador? Nós vamos perceber que o que, na verdade, apresenta para nós o aspecto de consolação são as verdades espíritas. Muitos de nós, às vezes, temos a ideia de que o consolo que pode ser oferecido para a humanidade está estritamente relacionado com o espiritismo em si, como doutrina. Mas as verdades espíritas é que são o grande instrumento de consolação. O que consola na doutrina espírita é a imortalidade da alma, que é nós sabermos que a vida continua, que os nossos entes queridos vivem. É a lei de causa e efeito, que nos ajuda a interpretar o fenômeno da existência. É a reencarnação, que nos decifra os enigmas dos mistérios da vida. É a mediunidade que permite com que a gente possa compreender essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual. É a compreensão sobre o mecanismo da evolução e o grande destino feliz que todos nós estamos consagrados, a justiça divina. Isso é o aspecto consolador que a doutrina espírita possui. E a gente encontra na literatura espírita, mais especificamente no Livro dos Espíritos, algumas passagens que nos passam despercebidos quando a gente faz uma leitura mais rápida sobre esses conteúdos. Então eu vou trazer aqui 3 momentos diferentes da obra que vão nos ajudar a ver as coisas de uma maneira que pode ser um pouco diferente para nós. Depois vocês pegam em casa e vocês vão ver que o que eu estou falando é o que está contido aqui nesses pontos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Aqui é o primeiro parágrafo, o início do item 222, que não é uma pergunta, é um item onde Kardec faz uma espécie de dissertação sobre a reencarnação. No primeiro parágrafo dessa longa dissertação que Kardec vai fazer, de várias páginas, ele diz assim no começo: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade, mostrando para nós que nesse momento aqui da obra, quando Kardec se refere ao Espiritismo, ele não está se referindo ao conteúdo desta obra, ele não está se referindo ao chamado Espiritismo codificado, ele está se referindo às verdades espíritas, a esse conjunto de princípios que fazem uma compreensão diferente da vida. Essa mesma ideia, ela vai aparecer novamente na conclusão de O Livro dos Espíritos, na sexta parte. No primeiro parágrafo da sexta parte, diz Kardec: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se as manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso,
Na antiguidade, ele, o Espiritismo, era objeto de estudos misteriosos cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Mais uma vez aqui, ele está se referindo às verdades espíritas como sendo um princípio que, desde o início da história da humanidade, nós temos acesso a esse conhecimento. Então, seria falsa a ideia de que o espiritismo decorre da sua prática de hoje. Não, as suas verdades estão presentes desde o princípio da história da humanidade. Mais à frente, nessa mesma parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirmaria: o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as suas manifestações. Os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis, no tocante aos demônios, não são mais que os espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não lhes é interditada a outros, entre eles não há qualquer outra diferença além do nome. Mais uma vez, a gente encontra Allan Kardec referindo-se às verdades espíritas como sendo a essência desse conteúdo extraordinário que o Espiritismo nos apresenta. Então, quando a gente vai fazer uma leitura da questão 799 de O Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito importante para nós, porque discute sobre a lei do progresso, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que Espiritismo estamos falando aqui? Estamos falando da codificação kardeciana ou das verdades espíritas? Então, quando a gente imagina que os espíritos dizem que o espiritismo destruirá o materialismo, que ele fará com que uma nova era chegue, não significa necessariamente que a obra de Allan Kardec será conhecida por todas as pessoas, mas que as verdades espíritas, o entendimento claro da imortalidade da alma, a compreensão nítida da reencarnação, o entendimento da lei de causa e efeito, há de dominar o pensamento humano. Não necessariamente as pessoas terão que ter uma intimidade com o conhecimento de Kardec. E é o que nós estamos encontrando hoje dentro da leitura que a atualidade nos oferece. Fernando nos falando sobre as experiências científicas que vêm acontecendo no meio acadêmico, em que, por exemplo, o tratamento das EQMs, das experiências de quase morte, que demonstram a sobrevivência do espírito, que a sede do pensamento não é o cérebro, que há de existir na criatura humana algo além da matéria, vai conduzir a ciência à percepção da existência de algo fora daquilo que a gente acredita que seja o ser. Esse conhecimento levará à compreensão da imortalidade da alma, que poderá, de repente, não passar obrigatoriamente pelo conhecimento que Allan Kardec nos trouxe. Mas, se as verdades espíritas estão na lei da natureza, se elas existem, como diz Kardec no livro O que é o Espiritismo, se um dia se queimarem todas as obras espíritas, o que vai acontecer? Ele vai se reescrever. Com outro nome, talvez, porque ele não é fruto do pensamento de um homem, mas está na lei da natureza. Então, se tudo fosse destruído, da internet tudo fosse apagado,
e esquecêssemos tudo sobre o Espiritismo, ele reapareceria, porque ele está na lei da natureza, seus princípios fazem parte da lei que rege o universo. Então, quando se comenta sobre a mensagem consoladora da doutrina espírita, nós temos que entender que é o avançar dos princípios doutrinários que a doutrina possui. O Espiritismo caminha sobre a humanidade. Cada vez mais, um número maior de adeptos da doutrina espírita se apresenta, ou seja, percebe-se progressivamente um avanço do Espiritismo. Mas as verdades espíritas, elas não caminham, elas galopam. Porque muito mais rápido do que o Espiritismo estão avançando as compreensões de que a vida é imortal. Bom seria se o conhecimento espírita, como nós assim entendemos, caminhasse para e passo com o conhecimento que a ciência está fazendo. Para que essa ciência fosse despida de determinados equívocos e que os rituais, as liturgias e um conjunto de práticas equivocadas que aproximam os fenômenos espíritas de fenômenos místicos não pudessem acontecer. Mas o que se observa é que o cinema nos traz uma série de informações sobre a imortalidade da alma. Eu encheria 2 mãos de filmes de temáticas espiritualistas que surgiram e que são excelentes, mas não são espíritas. Eles não são espíritas, mas eles são espiritualistas. Eles nos falam sobre mediunidade, nos falam sobre reencarnação, nos falam sobre mundo espiritual. Quem não lembra das inúmeras peças do cinema que trataram dessas questões e tratam até hoje, iluminando o pensamento do homem com relação à vida transcendente? Então, a mensagem consoladora que a doutrina espírita nos oferece, ela tem um poder extremamente transformador, mas ela não necessariamente vai ser entregue ao homem somente por essa via. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Então, se alguém se aproximar desse conhecimento por outras ferramentas que estão disponíveis dentro da nossa sociedade, que fazem parte do grande arcabouço de conhecimento da frente larga do chamado espiritualismo moderno, vai acabar servindo ao propósito de divulgação da grande mensagem. Seja pela doutrina espírita, o que será excelente, mas se for pela teosofia, pela logosofia, pela fraternidade branca, pelo círculo esotérico da comunhão do pensamento, pela Rosa Cruz, pelo racionalismo cristão, pela igreja messiânica, pelo pensamento de Krishna, pelo pensamento de Buda, pelas ideias apresentadas por uma infinidade de doutrinas hoje que existem na humanidade e que possuem, em tese, os princípios assemelhados com os que a doutrina espírita possui. Eu não citei a Seite-Onoye também. Então, você tem uma frente larga de verdades que possuem as mesmas bases, quais sejam: a vida continua, existe mundo espiritual, há a lei de causa e efeito, ocorre a reencarnação, o homem progride, nós temos um encontro marcado com a felicidade. E o que distingue a doutrina espírita dentre essas outras doutrinas? O método. Há muitas dessas doutrinas que elas surgiram a partir de um único homem, de uma única criatura, de um único indivíduo, que pelas suas percepções espirituais, como por exemplo Swedenborg, que percebeu uma série de questões do mundo espiritual e trouxe uma literatura baseada na experiência pessoal dele. Só que a experiência de um indivíduo pode nem sempre ser exatamente aquilo que a lei estabelece, porque um médium pode se equivocar, ele pode se enganar. E o método apresentado por Kardec, ele tem uma diferença extraordinária em relação aos demais, como bem apresentou aqui o Fernando, que foi a estratégia utilizada, a chamada universalidade dos ensinos dos espíritos, apresentada na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele dizia o seguinte: não posso fazer a obra baseada num médium só, porque um médium pode se perturbar.
Então tem que ser vários médiuns. Mas se os vários médiuns forem de um grupo só, também é perigoso, porque o grupo inteiro pode ficar perturbado. Qual é o ideal? O ideal seria consultar vários médiuns em vários grupos diferentes que não tenham contato entre si, aplicando-se as mesmas perguntas para os grupos diferentes, para que se obtenha as respostas, e se essas respostas elas não convergem em relação às palavras, elas têm que convergir em relação às ideias. Então é a chamada universalidade dos ensinos dos espíritos. A capacidade de trazer para o corpo doutrinário aquilo que é apresentado por diversos grupos espíritas distintos, por vários médiuns diferentes, para que a gente possa ter mais robustez de crença e possa confrontar isso com a lógica, a ponto de inserir essa peça no grande edifício doutrinário que o Espiritismo nos oferece, tendo também a condição de determinados princípios que podem nos parecer lógicos e razoáveis. Se eu não tenho a universalidade, eu posso esperar um tempo mais para colocar. Não ter pressa de trazer esse conteúdo para dentro, porque eu não tenho ainda a comprovação por outros médiuns. Uma prática que a gente tem esquecido nos últimos anos, quando um médium diz uma coisa, só fulano falou, então passa para dentro. E a gente não pode admitir como verdadeiro um dado ou uma informação que um médium deu. Às vezes o médium nem é um médium seguro e você já arrasta aquilo com uma convicção danada. Às vezes o médium pode até ser seguro, mas é um médium. Isso colide com o método kardeciano. Não tenhamos pressa em trazer para o corpo doutrinário aquilo que ainda não temos uma comprovação mais larga dentro de outros grupos. Por quê? Porque se for verdade, mais tarde se confirma. E é muito mais razoável que a gente, por hora, rejeite uma verdade, que depois ela vai se incorporar, do que eu trazer para dentro do meu corpo doutrinário algo que eu não tenho certeza, que amanhã pode entrar em rota de colisão com outras informações mediúnicas ou com outros resultados científicos, e aí você vai ficar numa situação complicada, porque você vai estar tendo na sua cesta de verdades um ponto que está contaminando todo o resto. Então, a verdade consoladora que a gente procura dentro da doutrina espírita, ela está íncita nos princípios que a doutrina espírita nos oferece. E onde a gente encontra isso? Na capacidade que o Espiritismo tem de oferecer a cada um de nós o dom de conseguirmos compreender a razão das nossas dores e oferecermos para nós próprios a cicatrização das nossas feridas. Quando nós enfrentamos, por exemplo, o luto no lar, que nós temos que vivenciar a experiência amarga de ter que participar de uma cerimônia em que o corpo dos nossos entes queridos precisa descer ao túmulo, é uma experiência profundamente difícil. Emmanuel chega a dizer no livro Religião dos Espíritos, na página tratada Ante os que Partiram, que de todas as dores na Terra, a dor mais difícil que existe é a dor da perda dentro do lar. A dificuldade de você lidar com essas questões são muito profundas. Mas a doutrina espírita nos oferecendo a compreensão de que a vida continua, e não apenas dizendo isso para nós, mas nos comprovando pela mediunidade, dá a cada um de nós uma força extraordinária para que a gente consiga se reconstruir, para que a gente consiga se reorganizar emocionalmente. Esse fenômeno de reconstrução, de reedificação, nasce não de um texto que está escrito, olha, não, meu filho continua vivo, está aqui, está dito nesse livro. Não, a mediunidade, ela nos oportuniza
a chance de um contato mais direto, em que você pode sonhar com um filho, conversar com ele durante um sonho. Aí eu vou dizer, não, mas foi um sonho, eu não tenho como garantir que isso é verdadeiro. Os sonhos espirituais, eles costumam ter uma característica. Nós temos plena consciência do que está acontecendo. E aí você diz, mas você já está morto. Como é que você está falando comigo? Você já morreu. Quando você tem total consciência de quem é você e você dialoga no sonho com o ente querido, com a plena consciência do que está acontecendo, que você está reencontrando com ele, essa é a indicação de que isso não é uma criação mental. É claro que nós temos, o próprio Freud estudava isso, os sonhos que são frutos daquilo que a mente cria, e essas são as experiências na qual você não tem controle. Eu sonhei, eu estava num lugar, sei lá, era assim, aí me levava, mas eu não tenho comando sobre mim próprio, eu não decido sobre minha vida. Aquelas coisas acontecem sem que eu consiga ser quem eu sou. Mas nos sonhos que eu sou quem eu sou, que eu me apresento como eu de fato pensaria, em que eu reajo com as pessoas na total plenitude da minha consciência, são os indicativos das experiências reais. Então, em sonhos, a gente pode reencontrar com esses nossos entes queridos. Mas nós podemos também sentir a presença deles por uma vidência, por uma palavra que nos soa ao ouvido, pelo perfume em casa, pela sensação da presença. E muitos de nós, quando experimentamos a perda no lar, nós dizemos assim, puxa, mas eu queria muito era participar de uma reunião de materialização. Queria era ver, queria pegar, porque se materializasse, aí eu acreditava. E assim, nós tivemos um médium muito importante no Pará, chamado Ana Prado. Ela produziu fenômenos de materialização impressionantes durante a década de 20. Inclusive, o prédio da União Espírita Paraense foi adquirido por Frederico Finher quando foi ao Pará para fazer tentativas de encontro com Raquel Finher, que era a sua filha, que se materializou por 2 vezes nas reuniões de Ana Prado. Então, Ana Prado, ela produziu fenômenos durante, não foram muitos anos, foi de 20 a 23, 3 anos de apresentação do fenômeno mediúnico dela, e todas as reuniões tinham atas, as pessoas que participavam registravam os seus nomes em atas. São mais de 400 nomes de pessoas que participaram das materializações de Ana Prado. Ettore Bósio, que foi o grande assim, acompanhador de tudo isso, que esteve de perto acompanhando esse fenômeno, ele depois se deu o trabalho de pegar as 400 pessoas e verificar o que aconteceu com cada uma delas. Dos 400, 2 se tornaram espíritas. O que mostra que o fenômeno convence, mas ele não converte. Enquanto que pessoas que não assistiram materializações possuem um processo de convencimento muito maior. Mas há quem diga, mas eu queria um negócio desse tipo. Mesmo assim eu queria, porque se fosse comigo eu me convencia. Pois é, a reedição dos fenômenos de materialização no século XXI, eles existem. Porque no século XIX, a gente comprovava cientificamente a existência dos espíritos pela materialização. Hoje, nós temos uma outra mediunidade que comprova a materialidade da vida após a morte, que é muito mais eficaz do que a materialização. Porque a materialização, ela vai atender aqueles que estão ali presentes. Não, eu vi, mas quem não viu nos convence. Vê quem viu, quem não viu. Mas a mediunidade de hoje, que é a substituição disso de maneira muito mais eficaz, chama-se cartas consoladoras. O que são as cartas consoladoras? São fenômenos mediúnicos onde o médium recebe cartas, onde existem indicativos que o médium não teria condição de saber. E nessas circunstâncias, o médium não faz pergunta nenhuma para a família enlutada.
Ele não pode chegar e dizer assim, por favor, você veio pegar uma... Qual é o nome do desencarnado? Desencarnou de quê? Que dia que desencarnou? Por que foi? Como é o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos, mora em que cidade? Aí faz um formulário completo. Ele pode, de repente, se utilizar dessas informações e fazer uma carta. Pode haver uma fraude. As boas comunicações dessa natureza não tem nenhuma indicação, nada, não tem nenhum dado oferecido. E o médium, então, traz um nome, detalhes sobre a morte, sobre a vida, cita parentes desencarnados, desconhecidos até dos próprios visitantes que vêm em busca de uma carta. Então, ele vem falar de imortalidade e apresenta a consolação, apresenta ali o aspecto consolador e a comprovação científica do fenômeno. Então, as cartas consoladoras hoje, elas vão fazer o papel daquilo que a materialização no passado fez com muito mais eficiência, porque as cartas circulam, as pessoas têm contato, atinge um número maior de pessoas, são fruto de investigação científica, eu posso fazer isso, enquanto que a materialização continua existindo. Em número não tão expressivo como no século XIX, não temos mais uma Eusápia Paladino, uma Florence Cook, para fazer os fenômenos de materialização, nem temos um Peixotinho, mas temos ainda alguns personagens interessantes, não sei se todos sabem, mas Divaldo Franco também, durante uma parte da sua existência, realizou fenômenos de materialização. Chico Xavier também produzia fenômenos de materialização, mas depois deixaram esses fenômenos em prol de outros que eram muito mais eficazes. Era muito mais interessante materializar ideias do que materializar livros. Por isso, o consolo que a doutrina espírita nos oferece está exatamente nas verdades que a gente vai conseguir coletar na literatura que nos está disponível e nos conceitos que ele vai nos oferecer de maneira inequívoca com relação à sobrevivência do espírito, fazendo com que a doutrina espírita se apresente como a doutrina consoladora. Mas como reflexão final dessa nossa discussão, eu gostaria de trazer aqui um pensamento apresentado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 11, uma mensagem chamada Consolo, em que ele vai dizer como é que funciona o consolo que a doutrina espírita oferece. E é muito curioso o raciocínio que Emmanuel apresenta para nós nessa oportunidade. Ele diz o seguinte, que o sol da consolação se derrama no campo, iluminando a vida das criaturas e fazendo luz sobre as nossas existências. Mas a criatura inconsolada, a criatura em sofrimento e dor, a criatura que se consagra à tristeza em função da perda de um ente querido ou de algum tipo de sofrimento em que ela não se sente consolada, ela se assemelha a alguém que está vivendo no fundo de uma caverna. Quem está no fundo da caverna não percebe a luz que está lá fora. A luz está lá fora, mas o indivíduo está no fundo da caverna. Para ele, a vida é escura, a vida é sombria. Ele não consegue ver a luz que está lá. E o que é que a doutrina espírita nos recomenda? Que a gente se movimente do fundo da caverna para fora. Então, ele diz assim, que o consolo que a doutrina espírita oferece não é gratuito, que ele exige que a criatura caminhe do fundo da caverna para o lado de fora. O que seria isso na prática? A mãe chega na casa espírita e diz, perdi meu filho, e eu vim atrás de consolo. Ela ouve a palestra, é acolhida pela casa espírita, sai e diz, eu não me senti consolada. Eu queria outra coisa, eu queria que a doutrina me trouxesse meu filho de volta, ela não trouxe. O consolo que ela quer é que o filho volte a ter vida orgânica, que volte a fazer parte de sua vida. Isso é o consolo, ela ter a materialidade do indivíduo que partiu ao lado dela. Como ela não encontrou isso na casa espírita, ela diz, eu não me consolei.
Essa doutrina não me consola. Mas qual é o consolo? Ela tem que sair do fundo da caverna e caminhar. Qual é a caminhada que ela tem que fazer? Ela tem que descobrir que o filho dela continua vivo, mas de maneira diferente. Então, eu tenho que me mover em termos de crença. Eu tenho um conjunto de crenças e eu tenho que sair da onde eu estou para uma nova leitura de mundo. Quando eu transformo as minhas crenças, quando eu mudo o meu sistema de crenças para entender que a vida permanece para sempre, então eu estou experimentando uma saída do fundo da caverna. Aí eu vou encontrar o consolo. Para encontrar o consolo da doutrina espírita, tem que existir uma movimentação do indivíduo. Se não se movimenta, automaticamente se consagra a continuar num processo de sofrimento. Então, a consolação que a doutrina espírita vai nos ofertar é através da capacidade de nós ressignificarmos o sentido da morte, reaparelharmos o nosso sistema de crença com a compreensão de que a vida continua, de que os nossos entes queridos estão vivos, embora não tenha mais a condição de tocá-los fisicamente. Essa revisão de conceitos é que tem o poder de consolar a criatura humana. Emmanuel, por isso, no livro Religião dos Espíritos, nessa mensagem sobre ante os que partiram, ele nos deixa 4 dicas de como trabalhar o consolo nosso, olhando como a doutrina espírita nos oferece. Ponto número 1, que nós nos entristeçamos com a partida dos nossos entes queridos, afinal, é saudade, mas que nós não nos entreguemos ao desespero. Saudade sim, desespero não. Então, que a gente viva esse momento de ausência, que a gente sinta, que a gente não se finja de forte. Eu não sinto nada, não. Para mim, não. Faça contato com a dor. Sinta a sua dor, chore, tenha contato, para que você viva o luto. É importante viver para que você saia dele. Criar uma carapaça como se eu não sentisse sofrimento acaba nos impedindo efetivamente de fazermos o contato verdadeiro com aquilo que se passa no nosso interior. Saudade? Sim. Desespero? Não. Conforme a questão 936 de O Livro dos Espíritos. Dica número 2 de Emmanuel na obra. Fugir da culpa. Nós muitas vezes dizemos, meu Deus, eu sou o culpado, fui eu que entreguei a chave do carro, fui eu que não cobri a piscina, fui eu que deixei com que ele saísse, fui eu que deixei com que não coloquei tela na janela. Então a gente joga sempre para nós essa responsabilidade. E a desencarnação é um fenômeno relevante demais na existência de alguém para que seja obra do acaso. Puxa, foi porque eu não cobri a piscina. Mas será possível que a determinação de um fenômeno tão significativo tenha que passar por um descuido meu sem que Deus tenha percebido? Será que Deus cochilou e, como eu deixei a piscina descoberta, a criança caiu? Ou não terá sido tudo isso um grande mecanismo de instrumentação para que aquilo que deveria, de fato, acontecer de uma forma ou de outra tenha se dado através de mim? A retirada dessa compreensão de que, muitas vezes, a lei de causa e efeito se utiliza de nós para que ela consiga se cumprir, ela é um elemento muito poderoso para que a gente consiga tratar essas culpas. E os pais, principalmente, são os que mais se culpam diante da desencarnação de seus filhos. Eles querem puxar para si toda a responsabilidade, até quando eles não têm. Inventam raciocínios complexos demais para dizer que eles são os responsáveis pela desencarnação de seus filhos, quando, na verdade, essas situações são tão relevantes que não passam por um descuido ou pela responsabilidade de alguém, salvo se houver intencionalidade. Mas não havendo intencionalidade, a gente vai compreender que a lei de causa e efeito se utiliza das nossas próprias ações para poder agir. A terceira grande dica que nós encontramos de Emmanuel nesse texto é não fazer da casa um museu.
Algumas pessoas trancam o quarto, deixa tudo dentro, não mexe nada, até a roupa suada fica em cima da cama com o cheiro daquele que desencarnou. Tarefa que não foi concluída em cima da mesa, as raspas de lápis, caderno aberto, roupas do guarda-roupa, onde se faz uma espécie de mausoléu que as mães frequentemente entram para chorar e depois elas trancam e aquilo fica numa condição intocável dentro de casa. Isso não é saudável. Não significa dizer que chegando do velório você vai chegar em casa e vai desmontar tudo. Respeite seu tempo, mas considere a necessidade de que a gente precisa fazer um trabalho de desmontagem daquele cenário que não justifica mais a gente manter. E isso não precisa ser feito de uma vez só, você pode fazer isso em ondas. Você entra a primeira vez, doa algumas coisas, depois entra de novo, doa mais outras, mais outras, mais outras. E não precisa doar tudo, porque existem coisas que têm memórias afetivas muito fortes e que, de repente, é razoável guardar. É isso que significa muito. Eu vou guardar, então guarde. Você quer guardar? Guarde. Mas considere o que você também precisa doar para que você consiga fazer a melhor observação possível do tempo que você precisa ter para se desembaraçar, para não coagular essa história em você que acaba atrapalhando o companheiro do lado de lá. E a quarta e última recomendação que Emmanuel coloca é: não paralise sua vida por conta do parente que desencarnou, mas agora viva em homenagem a ele. Ao invés de você dizer, a minha vida acabou depois que meu filho morreu, diga, a partir de agora, eu viverei em homenagem a ele. Eu farei o que eu nunca fiz. Eu vou voltar a estudar, eu vou me matricular na faculdade, eu vou procurar fazer um estudo, eu vou criar uma ONG, eu vou me dedicar à tarefa, eu vou fazer o que eu puder dos meus dias para levar aos outros a mensagem de que a vida continua, de que os nossos filhos vivem, de que as nossas esperanças nunca morrem, porque a imortalidade marca um encontro entre as almas que se amam. Nós todos temos um encontro marcado com os nossos amores, que de certa maneira partiram antes de nós. Nós temos que iluminar os nossos corações com a luz da consolação que a mensagem da doutrina espírita nos oferece, afugentando para longe a tristeza, o abatimento, a depressão, que no fundo são apenas estratégias que muitas vezes nós recorremos para dizer que assim nós estamos lembrando dos nossos entes queridos. Essa não é a melhor maneira de saudar a presença deles nas nossas vidas. A melhor maneira é celebrarmos não a ausência deles, mas o tempo que Deus nos concedeu convivendo com eles. Que nós celebremos a alegria que nos é ter tido o tempo de convivência com aqueles que hoje não fazem parte mais das nossas histórias físicas de vida, mas que continuam fazendo parte da nossa história. Fazer essa ressignificação de vida e compreender que as nossas existências devem ser um hino de gratidão por aquilo que Deus nos deu e uma forma de dizer àquele que partiu que ganhamos um impulso novo de coragem e que viveremos para homenagear a passagem deles pela terra, é a melhor forma que nós temos de nos aproximarmos deles e de fazermos dar sentido a todo o conhecimento e consolação que a doutrina espírita nos dá. Assim, portanto, nesse nosso momento de reflexão sobre a consolação daquilo que a doutrina espírita nos oferece, não nos esqueçamos de celebrar a vida e não nos condenarmos ao processo de sofrimento e condenação ao nosso fenômeno de depressão pela ausência dos nossos entes queridos. Celebremos a vida e celebremos a possibilidade de conhecer essa mensagem extraordinária de consolação que ilumina as nossas almas e nos garante a felicidade desde agora.